Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Aqui é do canal Física Einstein e suas tecnologias. Aqui quem fala é Jackson Gomes, físico, matemático, pesquisador e agora youtuber. Então na aula de hoje continuaremos falando sobre esse tema, cinemática vetorial. Então a cinemática vetorial, como nós vimos na aula anterior, ele terá três características principais: módulo ou intensidade, direção e sentido. Então, a aula de hoje nós veremos o que é posição e deslocamento vetorial. Então, dá para nós percebermos no vetor posição, aqui eu tenho dois eixos, o eixo Y, que está na vertical, e o eixo X, que está na horizontal. Acompanhe o mouse. E aqui eu tenho um vetor. De azul, esse vetor está bem aqui, que vai ser chamado vetor P. E uma das principais também características do vetor é que ele vai ter justamente, será representado por uma letra e uma seta em cima. Então eu tenho um vetor que está aqui numa posição A. Características desse vetor posição sempre será colocado com um referencial. E esse referencial é o quê? É justamente esses dois eixos, o eixo Y e o eixo X. Então eles estão se cruzando perpendicularmente. O que significa isso, professor? Significa dizer que esse ângulo aqui, onde eles se cruzam, vai dar um ângulo de 90 graus. Então, como referência, eu tenho esses dois eixos. Então, o vetor posição é isso. Ele aqui vai estar posicionado no ponto A. E esse vetor está representado por essa seta azul e pela letra P. Então vamos ver o deslocamento de um vetor. Como se dará um deslocamento de um vetor? Então aqui, imagine o plano cartesiano aqui, ó, acompanhe o mouse. Aqui na vertical o eixo Y e na horizontal o eixo X. Então eles estão se cruzando perpendicularmente, fazendo um ângulo de 90 graus. Aqui é a origem das posições. Eu tenho um vetor, o primeiro vetor, que está aqui na posição A, ó, que nós chamaremos esse posição inicial, que é o vetor posição, né? A gente vai botar P, e a letra I, vetor posição inicial, e ele faz um deslocamento, ele sai desse ponto A e vem para o ponto B. Quando ele faz esse deslocamento, é justamente o vetor posição, ó, final, que vai ser representado simplesmente pela letra P. Mas, professor, em alguns livros vem desta forma: vetor posição inicial representando P1 e vetor posição final P2. Beleza, é a mesma coisa, ok? Para a gente encontrar justamente essa variação do vetor posição, ó, que é essa seta de vermelho, que é o deslocamento desse vetor posição, a variação do vetor posição, como que eu vou calcular? Vetor posição final menos vetor posição inicial. Vamos ver aqui na fórmula. Então aqui nós temos, ó, o vetor posição final menos o vetor posição inicial. É como eu disse, né? No deslocamento eu vou ter um plano cartesiano, dois eixos, o eixo Y e o eixo X. É como eu disse, ó, aqui é o vetor posição inicial, que está no ponto A. Ele fazendo esse deslocamento, saindo do ponto A, vindo para o ponto B, nós chamamos de vetor posição final. E para encontrar a variação do vetor, eu vou colocar quem? Vetor posição final menos o vetor posição inicial. É desta forma que eu vou calcular. Então, assim, essa curva que tem aqui de verde, esse foi o deslocamento que o vetor fez, que é justamente, ó, esse deslocamento aqui, ó, essa variação de quê? De espaço, que a gente chama de delta S, ok? Que também nós podemos chamar de deslocamento, ok? Vamos ver aqui o que é velocidade vetorial. Eu vou ter um deslocamento vetorial, como vai ser calculado? A mesma coisa, ó, eu tenho aqui a origem, só imagine, aqui o eixo Y e o eixo X. Ele está em um referencial, no plano cartesiano, em uma referência.
Aqui eu vou ter a posição inicial que é 0, ó, o vetor posição inicial vai estar bem aqui no ponto A, ó, vetor posição inicial, consequentemente eu vou ter um tempo 1. Esse tempo 1 é o tempo inicial. Quando o vetor faz esse deslocamento, quando há esse deslocamento aqui vetorial, do ponto A até o ponto B, eu vou ter aqui ó, o outro vetor, o vetor posição final. Então, para ele fazer esse deslocamento do vetorial do ponto A até o ponto B, ele vai gastar um certo tempo. Aqui vai ser o tempo inicial e aqui vai ser o tempo final. E para se calcular a velocidade, a gente vai ter o quê? A velocidade vetorial. A velocidade vetorial, como que eu vou calcular? A variação, ou então o deslocamento vetorial dividido pela variação de tempo. A variação de tempo é quem? Tempo final, que é o tempo 2, menos o tempo inicial. E o deslocamento vetorial é quem? A posição final menos a posição inicial. Então, é desta forma que nós calculamos a velocidade vetorial. Professor, como que tu sabe que aqui vai ser a velocidade vetorial? Por causa dessa setinha aqui. Quando ele está falando em velocidade escalar, não vem com essa seta em cima, porque essa seta em cima está representando velocidade vetorial. Bom, essa foi a aula de hoje. Vimos vetor posição, deslocamento vetorial e vimos a velocidade vetorial. Então, eu estou encerrando a aula de hoje. Não deixem de se inscreverem no canal para continuarmos produzindo vídeos. Não deixe de me seguir lá no Facebook, no Twitter e no Instagram. E desde já, deixo meu muito obrigado e bons estudos.